Oi meninas, tudo bem com vocês? Como a gente prometeu aí na headline do vídeo, então a gente vai falar um pouquinho dos mitos e preconceitos da sexualidade das mulheres, né? Sexualidade feminina. E é muito engraçado pensar em sexualidade feminina, porque realmente quando a gente fala de, né, embora esteja muito escrachado ultimamente na sociedade, nas mídias, a questão da sexualidade, a gente coloca muitos corpos femininos sendo expostos, mas existe um tabu e um preconceito em cima disso, né? Em cima desses corpos que estão sendo disponibilizados aí publicamente para quem quiser ver. E ainda assim, e mesmo a gente escrachando isso, publicando isso, deixando de uma forma que todo mundo possa ver, quando você tá ainda assim numa rodinha de amigos, ou quando você ainda tá entre pessoas que você conhece aí falando sobre isso, quando você tá com pessoas que você conhece, com amigos, enfim, e quando a gente vai expor um ponto sexual feminino, normalmente as pessoas acabam recebendo essa informação tipo, nossa, como assim? Você tá falando de sexo? Você tá falando de que você faz sexo? Tipo, eu não quero pensar na mulher desse jeito, mesmo que a gente o tempo todo tá pensando, a gente não, né? Mas os homens, na maior parte, estão pensando nas mulheres dessa forma sexual, né? E, na verdade, essa censura do corpo da mulher já tem, né, anos atrás que isso aconteceu, há milênios, né? Desde aí antes mesmo da Revolução Feminista acontecer, os homens, eles sempre tiveram uma certa curiosidade em relação ao corpo da mulher. Não só os homens, como a própria mulher, né? Vamos pegar aí há anos atrás, há 1000 anos atrás, né, quando a gente ainda não tinha um estudo muito abrangente, a gente não conhecia sobre ciência, não conhecia sobre biologia, tudo era muito vago, tudo era um mistério muito grande. Existiam dois grandes mistérios em relação ao corpo da mulher, o corpo feminino. O primeiro era a questão da fertilidade, né? Então, da gestação. Então, como que você gera um outro ser, né? Como que você gera uma outra vida dentro de você? Isso tudo era um grande mistério. Ninguém sabia explicar isso, porque, como eu disse, a gente não tinha conhecimento de ciência naquela época. Era tudo muito no mundo da filosofia, né? Muito no mundo das ideias, o que a gente acha que pode ser, que esteja acontecendo. Então, os homens, por terem muito essa característica dominante, por eles não conseguirem dominar isso e não saberem desvendar esse mistério, então ficava tudo muito vago essa informação, né? De como que você gera um outro ser dentro de você mesmo aí, né? Como que você pare esse ser depois? E o outro ponto era a questão da sexualidade, né? Então, a sexualidade do homem, a sexualidade masculina, é uma sexualidade exposta, né? Então, o homem, ele tem um pênis, né? E esse pênis fica ereto, e a gente sabe quando o homem tá excitado. É só olhar o estado do órgão sexual dele, né? Já para a mulher era diferente, sempre foi diferente. Então, como que eu sei se essa mulher está realmente excitada ou não? Se ela não tem um órgão que represente isso, sabe? Que me mostre, evidencie que ela tá excitada, que ela tá tendo um desejo, né? O corpo da mulher não, ele não é explorado dessa forma, ele não se expõe dessa forma como o corpo do homem se expõe. Então já entrou aí um segundo mistério para o corpo e para a sexualidade das mulheres, né? Por essas características, então, um medo que todo homem tem é não ser autossuficiente sexualmente para uma mulher, né? Então, é um pouco de um receio que os homens no geral têm, não saber agradar sexualmente as mulheres. Por isso que existe essa competição muito grande em relação aos homens, em relação à sexualidade, né? Existe uma competição o tempo todo pela atenção das fêmeas, atenção das mulheres, atenção na reprodução, porque o homem, ele é movido por esse impulso, assim como nós também somos movidas por um impulso sexual.
mas para o homem já é diferente, né? Então a gente sempre acabou sendo censurada por esses dois aspectos, né? A fertilidade e a sexualidade, que não era uma coisa muito evidenciada, uma coisa muito conhecida entre os homens. Então, esse ponto desse mistério da sexualidade do corpo da mulher, ele foi sendo arrastado e por isso que houve essa dominância patriarcal em cima das mulheres, né? Então, já que a gente não conhece esse ser, a gente não tá conseguindo explorar ele, a gente não sabe exatamente como se passa em cima dele, então o que a gente vai fazer? A gente vai dominar ele. E a primeira dominância foi pela força física, né? Então, eu, que sou o corpo mais forte, vou dominar você, que é o corpo mais fraco. Só que existiu uma segunda dominância, que não foi só... A primeira foi a física, né? Então, vamos tomar a força, você. E a segunda foi a dominância verbal. Então, a imagem da mulher, ela sempre foi muito demonizada, né? Principalmente pela igreja, né? Principalmente pela religião, no sentido de a mulher, tomem cuidado com a mulher, porque essa mulher, ela é dissimulada. A mulher mente, a mulher manipula. Olha o que Eva fez com Adão, né? Então, vamos pegar a história da Bíblia. Olha a imagem que se passou em cima da mulher na Bíblia. Tipo, olha o que ela fez com o homem. Manipulou. Foi uma víbora, né? Dissimulada. Ela mente. Ela manipula. Ela mexe com a mente das pessoas. Ela parece ser dócil, mas ela não é. Ela é agressiva. Então, fiquem muito espertos, não confiem nesse rostinho, não confiem nessa beleza toda. Ai, eu sou linda, bela, mas cuidado, porque ela tem grandes potenciais para destruir a sua vida. Então, foi uma linguagem, né? Foi uma dominância verbal que se espalhou na época, né, entre a sociedade. Então, homens não confiem em suas mulheres. Tenham-na como escravas, ou como parceiras sexuais, ou como cuidadoras, ou como zeladoras. Mas cuidado, porque se essa mulher explora a sexualidade dela, não confie. Ela não é digna de confiança. Então era muito separado a questão de você é esposa, você é dona de casa, né? E você é meretriz, você é prostituta. Então você trabalha para o prazer do homem. Não vamos confundir as coisas, a gente não casa com prostituta porque elas são para isso, elas são para sexo e não são confiáveis. Já as esposas dentro de casa são recatadas, então a gente não busca tanto sexo com elas. O sexo que a gente busca com elas é no fim de reprodução, porque a gente precisa de filhos, né? Mas é só pra isso. E ela fica recatadinha lá no canto dela. Se ela resolver começar a explorar um pouco essa sexualidade dela, então ela é uma bruxa. Então vamos caçar. Porque é bruxa, não presta, vamos queimar. Cuidado, esse ser é perigoso. Então sempre existiu muito essa carapuça em cima das mulheres, né? Por mais incrível que pareça, ainda nos dias de hoje, né, na atualidade, a gente ainda sofre com esse tipo de preconceito, né? E o que mais, assim, me deixa, de certa forma, chateada é a questão que essa ideia, ela foi tão impregnada na nossa cabeça, ela tá tão impregnada na nossa sociedade, que nós mesmas, mulheres, nos reconhecemos dessa forma, né? Então, a gente se coloca rival uma das outras e usa esses argumentos para justificar talvez essa insegurança que a gente tem em relação a uma outra pessoa que a gente não conhece. Então a gente tende a ter o costume de falar, mulher não presta, mulher é espertinha, eu sei como que mulher é assim mesmo, ela tá dando aquele olharzinho ali, mas fica esperta, porque esse olhar, atrás desse olharzinho tá tendo, muita manipulação, muito jogo de manipulação, e a mulher usa o que para manipular os homens em sua grande maioria? A força do sexo, né? Então, nossa, quantas vezes eu já não ouvi falar que mulher, para poder prender homem, tem que se mostrar, não pode se mostrar confiável.
Porque se mostrar que é confiável, o homem pisa em cima e não tá nem aí. Mas se mostrar que pode pôr um chifre na cabeça dele a qualquer momento, aí que ele dá valor, aí que ele gosta. E aí que é nós, como mulheres, não gostamos, né? Aí a gente julga, aí a gente põe na fogueira, a gente queima. Mas porque é uma grande educação, né? Foi uma educação que todo mundo recebeu. E não é só educação, quando eu falo educação, não tô falando só do que vem dentro de casa. Além de ter os fatores dentro de casa, tem os fatores externos, como escola, às vezes algum centro de religião, independente da religião que você tenha, ambiente de trabalho, ambientes sociáveis. Então, se eu frequento balada, se eu frequento barzinho, se eu frequento cafeteria, se eu frequento parques, não importa. Cada ambiente vai te proporcionar uma visão sobre o olhar que você deve ter em relação ao outro, né? Bom, mas aí para finalizar, deixa o recado para vocês. Gente, essa história é antiga. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Hoje em dia as pessoas não são assim, as coisas não são dessa forma. E uma das formas que eu encontrei de me aproximar mais de mim mesma e da minha sexualidade, e não só de mim mesma, eu, Bárbara, como pessoa, eu, Bárbara, como mulher, e reconhecer outras mulheres também e dar valor para histórias de outras mulheres, foi percebendo que isso é um padrão antigo que estava sendo desenvolvido dentro da minha cabeça. As mulheres não são bruxas, as mulheres têm o mesmo direitos sexuais, assim como os homens têm. Não tem essa separação entre gêneros. As mulheres são dóceis e gentis e recatadas, e as mulheres não pensam em sexo. Já os homens são mais selvagens, são mais grosseiros, mais violentos, e eles pensam muito em sexo. Então eles têm o direito de pensar em sexo e eu não tenho o direito de pensar em sexo porque eu sou mulher e mulher não pensa em sexo. É mentira. Mulher pensa em sexo, mulher gosta de sexo, mulher gosta de valorizar o corpo dela. E quando eu falo sexo, eu não tô falando apenas de sexo em relação ao ato sexual, de ir lá na cama e fazer acontecer as coisas. Não é. Sexo não está representado apenas nisso, né? Apenas nos dois indivíduos copulando num quarto. Não é isso. Sexo tem a ver com o seu vestimento, com a sua autoestima, com a sua personalidade, com a sua força, com a sua coragem, né? Então, sim, eu gosto de sair bonita, eu gosto de passar batom vermelho, eu gosto de me sentir sensual, mas não porque eu quero sair na rua e quero sair atraindo todo mundo, porque eu quero ficar com todo mundo. Isso não tem nada a ver, é uma questão de preservação da minha autoimagem, é uma questão de preservação de mim mesma, da minha autoestima. Eu gosto de sair, eu gosto de me arrumar, eu gosto de ficar bonita, eu gosto de me sentir bonita, né? E além do empoderamento sexual, não tem a ver só com a questão de eu faço isso, não tem a ver apenas com a questão de eu faço isso pensando sempre no olhar do outro. Eu faço isso pensando no meu bem-estar, na minha autoestima. E claro, de forma consequente, o olhar do outro também em relação a mim. Mas não é só porque eu gosto de me vestir e ficar bonita que o olhar de qualquer um vai me atrair. Vai ser o olhar daqueles que eu selecionar, que eu considerar, que eu julgar, que são compatíveis comigo, né? Que possuem ideias ou características que me confortam e que são compatíveis comigo. Então eu me sinto mais segura em rejeitar aqueles que também eu não considero compatível. Por quê? Porque quando a gente faz isso, quando a gente passa a se autopreservar e passa a preservar a imagem da mulher, né, como um todo, de todas as mulheres, porque todas as mulheres, assim como, na verdade, todos os seres humanos, cada um tem uma singularidade própria. Então, a forma que eu me visto, a forma que eu falo, a forma que eu penso, a forma que eu ajo é diferente da sua, embora exista uma semelhança entre o nosso gênero, né? Existe uma semelhança na nossa forma de linguagem, na nossa forma de socializar entre nós, e dos homens tem uma forma diferente, e dos heterossexuais é uma forma diferente, e dos homossexuais é uma forma diferente, e de pessoas de 40 anos são formas diferentes, pessoas de 20 anos são formas diferentes. Existem diferenças dentro desses públicos, mas existem semelhanças que compartilham dentro desses públicos que alienam as mesmas ideias,
que é alienar a mesma ideia? Alienar a mesma ideia é simplesmente o fato de que existe uma ideia pronta dentro desse contexto, e aí você decide se você concorda com essa ideia ou se você discorda dessa ideia. E aí a gente vai discordando e concordando e entrando em grupos sociais diferentes. Mas para voltar ao gancho que eu estava falando, quando você se autoafirma, quando você tem uma autoimagem construída sobre você, e quando você deixa isso de uma forma concreta, assim, que as outras pessoas, que qualquer outra pessoa, que às vezes as pessoas nem são tão próximas nossas, e basta um olhar ou basta uma palavra para ruir totalmente a nossa autoimagem, a nossa estrutura. Você tendo uma autoimagem sua, um autoempoderamento sobre você e sobre as suas ideias, e você saber exatamente distinguir o que você permite entrar e o que você não permite entrar, fica muito mais fácil. Até por esses pontos sexuais. Não é qualquer cara que você vai dar atenção. Não é qualquer pessoa que vai falar qualquer coisa que você vai dar atenção. Mas isso não significa que é porque você é feia e porque você não é boa o suficiente e porque você tá sendo exigente demais, que você vai ficar sozinha, porque você tem que namorar, porque você tem que ter alguém, porque você tem que ter muitos homens te desejando ou querendo você. Isso não tem nada a ver, isso é uma ideia que colocaram dentro da nossa cabeça. Para quê? Para que continuamos trabalhando dentro desse papel, dentro desse contexto de que a mulher, ela é a cuidadora da relação, ela é a gentil, ela é a que é a recatada, é a compreensiva que entende tudo, ela é o pilar, ela é que sustenta toda a relação. Gente, isso não é real, isso não é verdade. Todos temos essa obrigação, todos temos que ter esse papel. E assim como os homens que estão dentro de um papel em que eles são provedores da família, eles que têm que ter o sucesso profissional, eles que têm que ter dinheiro, eles que têm que ser corajosos, eles que têm que ser o herói, o príncipe da história, também não é real. Às vezes a mulher, ela pode assumir esse papel. A mulher é brava, toda mulher é brava. Mas dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto social, a mulher ser brava é uma coisa ruim. É uma coisa considerada negativa. Cuidado para você não ser a bruxa dessa história. Por quê? Porque você é brava e você exerce essa braveza sua. Isso não é real. Nós todos somos seres humanos, todos temos os mesmos direitos e deveres, todos temos obrigações e todos temos todos os sentimentos. Depende de o que é prioridade para você, o que você quer para sua vida e o que você está deixando hoje acontecer, o que você está se permitindo acontecer para você mudar, para você ser melhor para você ser feliz com você mesma e para você deitar a sua cabecinha no travesseiro depois de um longo dia e dormir em paz e falar, estou bem, eu não preciso ser um homem para me sentir bem. Ser um homem não é melhor do que ser uma mulher. Na verdade, ser um humano é o melhor de tudo, porque a consciência é o que vai prevalecer. Bom, meninas, é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, compartilhem, comentem, divulguem para as pessoas que vocês acham que precisam ver esse conteúdo. E sigam as nossas redes também para vocês ficarem por dentro ainda de mais e mais conteúdos que estão para vir quentinhos para vocês. Tchau, tchau!